Fala galera, tamo junto aqui de novo para mais um podcast da Atos 4, hoje com o Bala, beleza Bala? Beleza, e aí? Bom, vamos lá então. Pessoal, a gente vai estar trabalhando nesses próximos meses aí sobre o tema vida cristã, né? A gente deu uma pincelada no mês de janeiro, mas agora a gente vai estar trabalhando com temas mais específicos, né? E o primeiro que a gente vai tratar hoje aqui com o Bala é criação e a criação do homem, né Bala? Então eu queria que você começasse aí dando uma explicação de como você entende esses temas tudo mais. Bom, quando a gente fala de criação, né, olhando para a Bíblia, claro, a Bíblia vai dizer que Deus ele é o Criador. Deus criou tudo, só que tem muitas visões, né? Muitas pessoas pensam muita coisa, tem a questão do evolucionismo, da ciência, que fala que não. E só que é interessante a gente olhar para a Bíblia e olhar até para as evidências, olhando para a nossa própria vida prática, né? Que se a gente for, por exemplo, pelo lado de que não há um Criador, que não tem ninguém por trás disso, então a nossa vida ela fica sem sentido, né? Ela fica desprovida de sentido. O porquê das coisas fica sem resposta do porquê. E só que quando a gente olha para a Bíblia, ela vai explicar para nós que a vida, que toda a criação e a vida da humanidade, ela tem sentido. Tem um propósito, né? Exatamente, ela tem propósito. E sem Deus, não tem propósito. Porque se a gente veio do nada, obviamente não tem um destino certo também. Então a gente vai para o nada. Então por que alguma coisa teria que ter sentido? Por que alguma coisa teria propósito? Simplesmente não tem, né? Então a gente acaba desvalorizando o próprio ser humano e tudo que há, né? Mas a Bíblia não. Quando a gente olha e vê que há um Criador, um planejador, alguém que olhou e fez tudo isso com um propósito, com um sentido, com uma lógica, então aí tudo muda, né? Toda a nossa vida muda. Sim. E é o que a gente vai tentar ver hoje um pouco de como Deus criou. A gente não vai ler Gênesis, né? Mas eu vou tentar colocar um pouco aqui a ideia de Gênesis, de Deus ir formando as coisas, qual que é o sentido, um pouco do sentido real disso na Bíblia, né? Então essa é a ideia que a gente vai tentar trazer um pouco. E também da ideia da criação do homem, que é muito interessante. Sim, legal. Só pra gente dar uma situada também, né? É legal que Deus criou tudo, né? Então a gente entende que tem uma ligação, tem um certo equilíbrio e há uma certa dependência entre as coisas em si, né? Então, Bala, com relação a Deus mantenedor, né? Porque se ele é um Deus que cria, ele tem cuidado. Ninguém faz uma coisa e deixa jogada. Vamos entrar nessa parte de como que você vê o cuidado de Deus na criação? Você consegue ver o cuidado de Deus já na criação? Eu acho interessante essa parte, só que eu acho que ela vai se encaixar melhor se a gente falar dela depois de uma outra. Eu vou falar um pouco dessa primeira e depois a gente entra nessa. Perfeito, então. Vamos lá. Que nem para entender a ideia de Deus manter, como que Deus mantém? Como que ele é o mantenedor de tudo? Uma boa pergunta. Né? Exatamente. Só que para a gente entender como ele mantém, a gente tem que entender como e o porquê ele criou. A razão dele ter criado. Quando a gente olha para Gênesis, né, Gênesis vai dizer que no início a terra era sem forma e vazia e trevas cobriam a face do abismo. Essa ideia aqui no texto de Gênesis, pegar no hebraico original e os povos antigos, isso aqui era entendido como algo que não tinha função e nem propósito. Então a Bíblia primeiro ela descreve que no início não tinha nenhuma função na terra, nenhum propósito. E aí a Bíblia vai começa a descrever que Deus começa a trazer funções. Então ele fala, haja luz, né? Ele começa a estabelecer ali, as águas ficarão num determinado lugar, a terra em outro, e vai trazendo a criação as coisas, a vegetação, os animais, enfim. Claro, antes dos animais tem muitas outras coisas, mas não dá pra gente entrar em todos esses detalhes, né? Mas a ideia é que, quando a gente olha para Gênesis, Deus ele começa a estabelecer funções. Ele começa a dar propósito para as coisas criadas. Traz ordem ao caos, né? Tem muita gente que usa esse termo também. Exatamente, ele começa a trazer ordem. Então, quando você coloca uma coisa organizada, com ordem, com propósito, com propósito, você vê que tudo isso tem um sentido. Então não é aleatório e nada existe simplesmente por existir. Sim. Né? Então assim, é muito legal a gente ler Gênesis nessa ótica que quando Deus ele começa a criar, ele começa a trazer funções. Então por que ele começa a trazer funções? Primeiro, ele quer que as coisas tenham sentido. Deus ele é um ser racional, uma inteligência
que não tem como a gente explicar, então é óbvio que ele fez algo desse nível. A gente parar para olhar para a complexidade da criação, do funcionamento das coisas, do próprio corpo humano, a gente olha para todo o universo, para toda a Terra, como que cada coisa funciona de uma forma tão complexa. É tanta coisa, mas tudo funciona, né? É como se fosse uma engrenagem ali que faz tudo fluir para que a vida seja possível. Então Deus fez nesse modelo. E é por isso que, se a gente parar para pensar, parece que todo ser humano ele busca sentido nas coisas. Sim. Você gosta de alguém mente pra você? De jeito nenhum. O ser humano não gosta de saber a verdade? Todo mundo não fala, não, eu quero saber a verdade. Por que a gente tem isso? Se a gente busca, a gente é atraído por essas coisas, isso significa que alguma coisa na natureza da nossa criação foi feito baseado em sentido, propósito e verdade. Então não tem como tudo isso ter vindo do nada, senão nós seríamos neutro. Por que a gente tem problema com a morte? Por que a gente não aceita a morte numa boa? Por quê? Porque a criação ela não foi feita, Deus não fez as coisas com o fim que houvesse morte. Isso vai ser explicado em outro tema. Vai ser um outro podcast, por isso, mas tudo bem. Exatamente, mas só explicando que há evidências de que toda a nossa vida nós buscamos por sentido. Por quê? Porque Deus fez assim. Então nós somos atraídos por isso também. Enfim, então Deus ele criou as coisas dessa forma, toda a terra, e ele a colocou. A gente vai entrar na questão do mantenedor também quando a gente entrar na criação do homem, né? Mas olha só que interessante. Aqui num versículo de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 5, diz que ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Olha que interessante essa parte. A Bíblia fala que não havia homem para cultivar o solo, então não tinha brotado nada ainda. Então a Bíblia parte do princípio de que o homem ele teria uma função primordial, uma função muito importante nessa criação. E essa função do homem ajuda a que as coisas se mantenham. Sim. Claro, Deus ele é o mantenedor, tudo provém dele. Se Deus ele tirar essa ação dele sobre a criação, que é uma ação invisível que a gente não vê, tudo acaba, tudo se esvai. Mas Deus ele escolheu que o ser humano seria uma das formas que ele iria manter. Gerenciar essa criação, né? Exatamente. Partindo um pouco, né, dessa ideia da criação, a gente entende que antes da criação não havia nada, era tudo caos, né? Deus cria as coisas, põe ordem ao caos, traz vida onde não tinha vida, e nisso ele cria o homem, né? Então, assim, é legal que a Bíblia vem relatar pra gente que o homem é a imagem e semelhança de Deus, a Bíblia vem tratar de como o homem é feito, né? Então, o que é interessante a gente entender aqui? Quando a Bíblia fala que o homem é imagem e semelhança de Deus, eu acho que há muita confusão na ideia de, Deus é na fisionomia física do homem. Eu acho que é interessante a gente esclarecer isso, né, o Bala? Que quando a gente olha para a Bíblia, será que Deus é desse jeito que a gente olha? Eu tô olhando para você, ou pro Luizão, que tá aqui com a gente. Deus não é nesse formato, né? Então é legal deixar claro que quando a Bíblia fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, eu gostaria que você explicasse como que é essa imagem e semelhança de Deus aí. Sim, interessante a gente olhar qual que é o significado disso na Bíblia, né? Qual que é a ideia quando fala que Deus nos criou a imagem e semelhança dele? Se a gente pegar, a gente entende isso olhando para a antiguidade. Como que era entendido a ideia de imagem? Que nem, por exemplo, a imagem do rei na antiguidade, ela servia como um substituto por meio da representação. Ou seja, então na antiguidade assim, eles construíam a imagem do rei. Aquela imagem ela tinha um símbolo, ela dizia algo. Ela dizia que aquele território, aquele local era governado segundo aquele rei. Então quem estava ali deveria governar segundo a vontade daquele rei. Então ela é uma imagem, ela é um substituto por meio da representação. O que isso significa? Que nós somos, vamos dizer assim, representantes, substitutos da pessoa de Deus na criação. Uma outra questão também é que diz que essa imagem ela funciona em favor de Deus. Ou seja, então o ser humano ele foi criado para viver, administrar e governar em favor de Deus. O que isso significa? De acordo com o caráter e a vontade de Deus.
Então tudo seria feito de uma maneira íntegra, honesta, visando o bem e não o mal. Não seria de uma maneira egoísta, arrogante, orgulhosa, etc. e tal. Seria tudo buscando o bem da humanidade e da criação. Seria uma administração, vamos dizer assim, perfeita, porque Deus seria a base disso, né? Então por isso que ele nos criou assim. Porém, a humanidade não iria buscar isso de uma forma inconsciente como um robô, né? Isso também faz parte da questão da imagem e semelhança dele, porque Deus ele é racional, ele é consciente, ele é livre. E ele nos criou de uma forma que nós não seríamos apenas guiados por instintos, porque nós também somos guiados por instintos, mas não somente por instintos. Então, é que nem os animais, eles estão limitados aos instintos deles. Sim. Eles não conseguem fazer o que a gente faz, tomar as decisões que a gente faz, refletir no que a gente reflete. Essa é a singularidade do homem, da humanidade, né? Do homem e da mulher. Uma outra questão também é que diz que as imagens das deidades na antiguidade eram pensadas como contendo a essência da deidade e manifestando sua presença. Olha que interessante, ou seja, o ser humano na Terra, diante da criação, ele é um lembrete de quem é Deus. Ele é um lembrete da presença de Deus nesse meio, né, da manifestação dele ali. Então tudo isso fala sobre a função do ser humano. Então, sim, vamos dizer assim, vamos juntar as duas partes agora do que eu falei no começo e da criação do homem. Deus criou a Terra, trouxe ordem, funções para as coisas, porém, vamos dizer assim, estava só matéria-prima ali na Terra, né? Ela precisaria ser desenvolvida. Então Deus cria o ser humano e coloca, vamos dizer assim, essas características dele nesse ser humano para que ele consiga olhar para essa criação e fazer a mesma coisa que ele fez. O quê? Criar e desenvolver. O ser humano, ele não cria. Sim. O ser humano é criativo, ele cria tantas coisas complexas também. Por que a gente faz isso? Porque nós somos uma cópia de Deus. Nós somos representantes dele, nós temos atributos dele também. Limitado, claro, e não todos os atributos, óbvio, mas nós temos alguns que ele colocou. Então, ele colocou o ser humano com essa função. Quando Deus fala que o ser humano deveria cultivar, a ideia de cultivar é pegar uma coisa que, vamos dizer assim, crua, e desenvolver e transformá-la em outra coisa. Sim. Então, ou seja, Deus colocou o ser humano com função de ele estabelecer sociedade, construir e trazendo ordem, né, para que tudo funcionasse de uma forma harmônica. E com tudo isso, cuidando da natureza, colocou os animais como auxiliares, mas os animais eles seriam cuidados com amor e dentro da função deles, sem abuso, sem excesso, sem maldade, sem maus tratos. Sim. Então toda a criação funcionaria de uma forma harmônica e perfeita. Essa era a ideia. Então, olhando para tudo isso, a gente vê que a vida tem sentido, né? Que ela tem propósito. Nós não fomos colocados, nós não estamos aqui à toa, do nada. E todas as, tipo assim, disso tudo que eu falei, se você parar para pensar, todo ser humano ele entende que ele sente essa atração por essas coisas. Todo mundo sente o dever de que deve fazer algo, deve ser útil aonde está, deve buscar uma utilidade, buscar os seus talentos, seus habilidades, dons, talentos, exatamente. Por que isso? A gente entende biblicamente por que nós somos assim. A gente vê as evidências de que o relato bíblico ele bate com a realidade. Ao contrário, se a gente olhar para a evolução, por exemplo, evolucionismo ateísta, né, que não tira Deus, por que a gente busca essas coisas? Por que a gente tem esses desejos? De onde veio isso? As coisas foram formadas tudo aleatoriamente e tudo deu certo assim? Tudo pela sorte, tudo pela sorte, tudo aleatório, não faz sentido, né? Sim. A criação, e Romanos vai dizer isso, que toda a criação, isso é, o ser humano, a natureza, tudo que é criado, tudo que existe, manifesta a existência de um Criador racional, inteligente, que planejou tudo isso com muito cuidado e zelo. Não tem nada aleatório jogado. Então, ou seja, com tudo isso é legal a gente poder olhar e falar, cara, a minha vida tem sentido. Eu não estou jogado aqui, tudo tem um propósito. Lá em Atos, Paulo vai dizer que até mesmo os lugares onde cada pessoa nasceu foi determinado, estabelecido por Deus.
Então, ou seja, a gente não está à toa onde nós estamos. Cada pessoa está no lugar onde realmente Deus queria que ela estivesse, na família que Deus queria que ela estivesse. Legal, para fazer a diferença no meio ali onde está inserido. E ser um representante de Deus naquele lugar. Exatamente. Essa é a ideia, né? Pessoal, a gente vai aqui agora para o primeiro intervalo, rapidão, e a gente já volta. Valeu! Gratidão. Reconhecimento por um benefício recebido. Ação de reconhecer ou de prestar reconhecimento a alguém por algo bom. Esses são alguns dos significados desta palavra. Deus tem realizado tantas coisas em nossas vidas que muitas vezes a gente esquece de agradecer ao Criador por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Por vezes, um mero detalhe que acontece em nossos dias nos faz ver o amor de Deus, o cuidado e a atenção de Deus por nós. Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que tens feito por nós. Fala galera, estamos de volta aí com o segundo bloco do nosso bate-papo aqui com o Bala. E vamos entrar no assunto que o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Quando a gente fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus, e pegando essa explicação que o Bala trouxe pra gente, na ideia de que quando, se a gente é semelhança de um rei, no caso de um Deus, né? Como que isso a gente precisa entender quando a gente vai ter o trato com outra pessoa? Acho que é importante entender que se eu falo que o meu próximo é a imagem e semelhança de Deus, eu não posso tratar ele de qualquer maneira, né? Então, nessa visão aí, como que você entende, como que a Bíblia fala pra gente sobre isso? Eu acho interessante nessa questão, eu vou fazer mais uma comparação com o evolucionismo também, porque olha só a distinção, né? Se a gente olhar para a Bíblia, se toda a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, então o que dá valor, em primeiro lugar, para todas as pessoas é esse fato. Ponto. Ou seja, não tem nada a ver com a condição social, com a cor, onde ela vive, o que ela faz, o trabalho dela. Nada, não tem a ver absolutamente com nada dessas coisas. Perfeito. Mas tem a ver com essa verdade por trás da existência do ser humano. Então, o cristianismo, a Bíblia, vai trazer de uma maneira singular algo que nada, nenhum tipo de religião, muito menos a ciência, vai conseguir atribuir um valor tão honrado para o ser humano quanto a Bíblia traz. Porque assim, ela não vai dar saída, ela não te dá nenhuma brecha para que você coloque alguém como menor do que você despreze alguém, nem permite que você se ache maior do que alguém. Nós podemos ter funções diferentes. Funções, igual o presidente dos Estados Unidos e nós, trabalhadores comuns, beleza. São funções completamente diferentes. Completamente diferentes. Muito, já fui para dois extremos, mas a questão é que, diante de Deus e olhando para a humanidade de uma forma fria, não tem diferença de valor de vida, tem diferença de valor de função. Sim. Mas é muito interessante isso. Agora, que nem, por exemplo, a gente olhar para o evolucionismo, a ideia do mais forte, né? Então, o mais forte oprime o mais fraco tem que morrer, porque se o mais fraco ficar, extingue a espécie e tal. Então olha só como que não há respeito, não há valor pela vida. Porque você vê como que as pessoas lutam tanto por igualdade, mas elas rejeitam o cristianismo, que é o que mais traz igualdade. Sim. E adota que na ideia do evolucionismo, por exemplo, você vai diminuir, se aquilo é mais fraco, se aquele não tem capacidade, então ele tem que morrer, ele tem que deixar de existir para que a espécie permaneça. Como que é possível ter amor e respeito ali? Por que a gente é atraído por ajudar pessoas? Por que a gente entende ajudar pessoas como algo bom, algo certo, algo correto? Mas mas quem trouxe esses princípios foi o cristianismo. Sim. Não tem outra coisa que trouxe esse princípio além dele. Legal. Então é interessante entender o valor que o cristianismo atribui à humanidade. Perfeito. Então, já pensando nessa ideia de igualdade, né, eu acho interessante a gente entrar nesse assunto sobre o homem e a mulher, né?
Eu acho que tem muita gente que distorce um pouco a Bíblia quando vai tratar nesse assunto homem e mulher. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Cada um, né, tem uma função diferente. A ideia não existe o melhor ou o pior, existe funções diferentes, né? Então o que eu gostaria, Bala, que você entrasse nessa ideia também. Como que é avaliada a ideia do homem e da mulher, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, né? Lembrando que se a gente pegar num contexto histórico, a mulher sempre foi oprimida, a mulher sempre foi rebaixada, e hoje a mulher busca os seus direitos, os seus lugares, só que eu vejo que não por igualdade, mas muitas vezes, né, para estar acima do homem. Então a Bíblia, ela nivela, né, os dois são iguais. Então eu gostaria que você entrasse nesse assunto aí para a gente conversar um pouco. Esse é um assunto bem polêmico, difícil de falar, mas vamos pegar assim, bem por cima, é o que você falou. Por muito tempo as mulheres foram oprimidas, tal, ainda buscam ali, os direitos dela, né? Sim, e ainda se consideram oprimidas muitas vezes. E realmente houve um excesso muito grande, ainda há excesso por parte de alguns, né, que acaba ali desvalorizando e menosprezando a mulher. E na antiguidade isso aconteceu muito também, só que isso por um mau entendimento, por exemplo, da própria Bíblia. Sim, muitas pessoas culpam a Bíblia. Falam, era patriarcal e vem por influência cristã, da Bíblia e tal. Mas espera, a gente tem que separar duas coisas. O que as pessoas entenderam não significa que aquilo não tem a ver com o que de fato está escrito. Sim. Vamos pegar a diferença agora, que nem a gente olha para a criação do homem e da mulher. Fala que Deus ali tirou uma costela do homem e fez a mulher. Isso, beleza, é literal, mas também tem um símbolo muito forte por trás que é mais importante do que a literalidade. Sim. Ter tirado a costela de um local do corpo do homem que está no meio. Então é aquela coisa que fala, não tirou da cabeça para a mulher não querer se colocar acima do homem. Não tirou dos pés, por exemplo, da perna, para a mulher não ser colocada como abaixo do homem, mas tirou da costela, que é uma localização intermediária do corpo, já para explicar também essa questão de que não há diferença de valores entre os dois. Exatamente. Não há diferença, o valor é o mesmo. O que Deus fez depois foi atribuir funções diferentes da mesma forma que Ele fez em toda a criação. Sim. Da mesma forma que a gente faz na vida, a gente atribui funções diferentes para tudo. Tudo tem sua função. Deus ele atribuiu a função do homem dele liderar ali, estar à frente. Porém, ele colocou a mulher como auxiliadora. E a Bíblia descreve o homem como alguém que precisa dela, que é dependente dela. Então, como que a mulher pode ser menos do que o homem, sendo que ele precisa dela? Cara, é legal que a gente precisa entender que o homem não nasce sem a mulher. Não nasce sem a mulher. E é legal que, Sim. Cara, a Bíblia fala isso. Quando Deus termina a parte lá da criação do homem, fala que o homem, quando olhou assim, né, não tinha quem correspondesse ao homem, não tinha quem... Sim. Então, assim, a mulher veio para completar o homem, vamos dizer assim, porque, cara... o homem, ele foi criado com uma certa, vamos dizer assim, certa limitação, entre aspas, no sentido assim, cara, são funções diferentes, não tem como comparar. Cara, se você olhar para a anatomia do corpo do homem e da mulher, são, assim, diferentes muito, cara. Cara, e assim, esse ser diferente não significa que é melhor ou pior, significa que sim, é diferente. Porque, cara, tem muita coisa que mulher faz que ela tem um dom que o homem ela nunca tem um instinto por aquilo. Sim. E o homem também tem um instinto por outras coisas. Então você vê que há funções específicas inatas. Sim. Aliás, a parte que você falou que o homem ele olha para os animais e não acha ninguém que corresponde a ele. Ou seja, o próprio homem sente a necessidade de uma companheira, de alguém ali para estar com ele. Então aí Deus fala, farei alguém que lhe auxilie e corresponda. Ou seja, o homem precisa da mulher, a mulher precisa do homem, os dois se complementam. Então não há, em termos de valores, maior ou menor, mas cabe cada um entender sua função. Sim. Agora, os excessos que aconteceram não é culpa da Bíblia, muito pelo contrário. A Bíblia é a única coisa que vai trazer a correção disso. Sim. Mas foi uma má interpretação por parte das pessoas, né? Então um abuso ali, querer controlar, dominar, que causou tudo isso. E agora, em contrapartida, as mulheres tentando reverter isso, estão partindo para um outro excesso em que acaba
acaba desvalorizando o homem, né? Sim, prejudica as funções inatas do homem e as delas também. Sim, porque assim, cara, agora trazendo mais para nossa vida real, é importante a gente falar que sim, o homem efetuou e efetua muitos excessos com relação ao trato com a mulher. Sim. Isso, cara, isso Sim. existe muito. Só que uma outra coisa que vem aumentando também é o inverso, a mulher tendo um distrato com o homem. Então eu acho que se a gente for olhar para a luz da Bíblia, ninguém é melhor que ninguém. Sim, a Bíblia vai corrigir isso perfeitamente. Exatamente, a gente precisa ter isso como visão. E agora você falou uma parada legal, você falou parte de funções. É interessante a gente entender que funções, tanto para o homem tanto para a mulher, é importante a gente identificar qual é a nossa função no meio que a gente vive, né? Até por uma parte de entre aspas, identificação pessoal do quem eu sou, o que eu preciso fazer, né? Sim. É legal que, bom, vamos voltar àquilo que a gente conversou no primeiro bloco. O homem, Deus criou o homem e a mulher para que tivessem funções de cuidado aqui na Terra. Sim. Se a gente não entender a nossa função no mundo que a gente vive hoje, a gente acaba ficando um pouco perdido e acaba não vivendo a vida da forma que Deus quer que a gente queira, né? Quantas pessoas hoje vivem e trabalham num emprego infeliz que a função a gente pode substituir por dons ou talentos, tá? Então, por não viver naquilo que ela tem dom, né? Então você vê muita gente que ganha rios de dinheiro, mas é infeliz por conta que ela não executa aquilo que ela foi criada para fazer. Cara, não tem como você falar que não tem gente que tem dom. É igual você olhar para um jogador de futebol, eu acho que é um exemplo bem fácil. Cara, o cara ali, você vê que o menino desde pequeno ele tem um talento. Claro que se você treinar e tudo mais, dá também, mas é diferente, né? É igual a pessoa engraçada. Tem gente que não é engraçada, não tem como você olhar para alguém e falar assim, nossa, você entende? É nesse sentido. Então, com relação às funções, Bala, como que você entende, trazendo para o hoje, para a vida prática hoje? É legal que se você não entende a função que Deus te criou como talento, como dom, você acaba vivendo uma vida um pouco infeliz, né? Então... Sim, quando a gente olha para a criação e vê que Deus trouxe funções e ordem, organização para tudo, quanto mais o ser humano, porque Deus ele criou o ser humano e falou para ele, bom, Deus ele estabelece o trabalho na criação, no início, quando faz o homem, Deus ele dá esse trabalho de administração para o homem. A questão é que, tem muitas coisas para se fazer na criação e a Bíblia vai mostrar que, até lá em Deuteronômio, se eu não me engano, vai dizer, Deus ele vai separar o pessoal lá para organizar e falar, separe os que têm facilidade com isso, com aquilo e com aquilo. Então o próprio Deus ali mostra que as pessoas têm facilidades, habilidades e talentos diferentes. Ou seja, então assim, quando a gente olha para a Bíblia, olha para as pessoas, você percebe que nem você mesmo, você descobre o que você gosta, você não escolhe escolher, você não escolhe gostar daquilo. Você descobre que você gosta daquilo, você simplesmente olha e fala, cara, eu tenho vontade de fazer isso. Olha só como que você começa dizendo, eu tenho vontade de fazer isso. Você não olha e fala, eu vou escolher ter vontade de fazer isso. Não, você não escolhe, você descobre, ou seja, é inato. É igual um exemplo fácil, se falar, nossa, olha aquela ferida, vou ajudar a tratar. Mano, eu passo mal, vomito, desmaio. Agora você fala, nossa, olha aquela ferida aberta. E a gente fala, nossa, deixa eu lá ver. Você é louco, cara. Eu só tenho super facilidade para aquilo. Sim. Então, assim, as nossas facilidades, é claro, elas podem ser inatas ou desenvolvidas com a nossa vida. Isso, com certeza, vai ter uma contribuição ali na infância, com as experiências que a gente tem de vida. Isso vai formando em nós já uma direção. Ou seja, Deus já criou assim para que a gente tivesse uma certa facilidade para identificar. Então eu vou olhar e vou identificar aquilo que eu tenho vontade de fazer, aquilo que eu me vejo fazendo e que eu faço bem, com prazer e alegria. Quando você olha para essa coisa, cara, vá atrás daquilo. Ou seja, a gente não deve escolher as coisas olhando, vou olhar, vou fazer o que ganha mais. Não, eu vou fazer o que não... Não, você tem que olhar e buscar aquilo que você gosta e tem habilidade para fazer. Perfeito. Porque aí você vai trabalhar numa coisa que vai te dar prazer. É claro que a Bíblia vai dizer que o trabalho após a queda, que vai ser no outro assunto, ele se tornou
pesado e difícil, mesmo assim. Porém, isso não tirou essa habilidade natural que cada um tem. Então isso assim é uma direção para as pessoas que têm dificuldade. Pô, o que eu não sei o que eu quero fazer da vida, o que eu quero trabalhar, tal, não sei o que. Cara, olhe para você e perceba aquilo que você goste. Deus colocou isso em você, então é isso que a pessoa tem que buscar, né? Então você vê que a criação, ela tem um padrão. Tudo tem a função específica, tem ordem, organização. Então Deus nos fez assim também nessa área. Sim. Né? Para que a gente não ficasse perdido. Hoje as pessoas acabam ficando perdidas porque não se atentam para isso. Porque disseram para elas que ela tem que buscar um emprego que ganha muito, que não sei o quê. Mas cara, pô, na própria pessoa de Deus, ele demonstrou as variedades. Pô, Deus ele criou, ele fez serviço ali, vamos dizer assim, braçal em criar. Deus ele é um administrador, ele é um médico, ele é todas as funções que existem para a humanidade. Deus, se você olhar, ele fez, ele tem tudo. Perfeito. Por isso que isso foi distribuído aleatoriamente entre as pessoas, né? Então basta cada um olhar para se identificar, né? Legal. E pra gente encaminhar aqui já pro final, eu acho só que é importante a gente falar também, né? Duas coisas. Primeiro, quando a gente olha para a ideia de um mundo sem ordem, né, antes da criação, e para o coração do homem depois da queda, que é um assunto que a gente vai entrar mais para frente, mas é importante a gente fazer esse link, é que é o seguinte, da mesma forma que Deus trouxe ordem ao mundo que era sem forma e vazia, Ele vai trazer isso para o nosso coração, né? O próximo podcast a gente vai falar sobre a queda do homem e do pecado, e depois a gente vai falar sobre essa reconstrução. Eu acho que é importante assim, a gente confiar que da mesma forma que Deus criou o universo de onde não tinha nada, de onde era tudo sem valor, sem forma e vazia, Ele trouxe valor, trouxe vida, é legal a gente entender que isso Deus faz no coração daqueles que o aceitam, né? Então, só para a gente encerrar, Bala, a gente vai, o próximo podcast já é falando sobre o pecado, né, as consequências dele, a queda do homem. Só uma pincelada por cima, sem dar muito spoiler, aí para a gente poder encerrar já encaminhando para o próximo podcast. É que após toda essa criação dessa forma, com ordem, com função perfeita e tal, vai dizer que houve a queda da humanidade, ou seja, o ser humano, por ele ser livre, Deus ter feito ele com essa condição, com essa atribuição, ele acabou fazendo uma má escolha, que era se separar desses propósitos. Ele rejeitou Deus e isso trouxe consequências para tudo de bom que a gente citou aqui. Então, desde a natureza, os animais, a criação, toda a terra e a humanidade, tudo se tornou corrompido e disfuncional em partes, né? E aí, o próximo assunto que eu vou falar vai detalhar como essas coisas de uma forma mais prática, né? Então, é basicamente isso. Então, assim, resumindo tudo que a gente falou, é legal a gente então se lembrar que há um Criador, um ser que nos planejou, um Deus que nos planejou, nos criou, tudo com propósito, função, sentido. Então a nossa vida tem sentido, nós temos valor. Existe um Deus e se Ele nos criou dessa forma, Ele não nos criou para estar distante, mas a Bíblia diz que Ele quer estar próximo de nós e entender que nós temos função aqui na Terra. Eu não estou jogado aqui, sou só mais um. Então eu sou um representante de Deus na Terra e devo viver buscando isso. Porque se eu sou um representante dele, eu preciso buscar viver de acordo com essa representação que me foi atribuída, que é um privilégio, também uma responsabilidade. Então onde eu estiver na minha vida, o que eu estiver fazendo, eu preciso me lembrar disso, né? Porque essa foi a ideia, Deus nos fez assim para que nós fôssemos lembretes da manifestação e da presença dele em meio a essa criação e que com o nosso trabalho, habilidade, estabelecimento de família, sociedade e tudo mais, a gente desenvolvesse uma criação harmoniosa e boa, né? Que foi infelizmente corrompida por conta da queda. Vai ser o próximo. É isso aí. Muito obrigado, Bala. Tamo junto e até a próxima. Valeu.